Pensa só, como é que uma ilha minúscula sem recurso natural nenhum virou uma das nações mais ricas do mundo em apenas 50 anos? Essa é a história inacreditável e, vamos combinar, bem improvável de Singapura. Nossa história começa lá em 1965. Singapura tinha acabado de se tornar um país independente. Mas olha, não foi por escolha própria não, foi mais uma expulsão. A Malásia simplesmente não queria mais a ilha no seu território. E o clima não era de festa. Longe disso. Era de desespero total. Todo mundo, incluindo o próprio líder do país, achava que a nação já nascia condenada ao fracasso. E é aqui que fica a grande pergunta, né? Como é que essa nação, que nasceu de uma crise, conseguiu desafiar todas as expectativas e ter um sucesso tão, mas tão espetacular? Para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa olhar bem profundo do poço onde eles estavam. As condições do nascimento de Singapura não eram só difíceis, eram consideradas impossíveis. Imagina a cena. O primeiro-ministro Lee Kuan Yew vai para a TV em rede nacional e ele não está comemorando, ele chora. Um choro de angústia, de quem via um futuro sem a menor chance de dar certo. E tinha muito motivo para esse desespero todo. Singapura não tinha recurso natural, não tinha nem água potável suficiente, o desemprego era altíssimo, faltava casa para todo mundo, as tensões entre as etnias eram enormes e, para piorar, não tinha exército para se defender. Era literalmente a receita completa do desastre. Mas, peraí, como é que um lugar com uma localização tão estratégica chegou nesse ponto de colapso? Uma olhadinha rápida na história já responde isso. Bom, tudo começou como um porto comercial britânico. Mas aí veio a Segunda Guerra, a invasão japonesa, e aquilo quebrou a imagem de que os britânicos eram imbatíveis. Depois da guerra, eles tentaram uma união com a Malásia, mas foi tão cheia de conflitos que acabou na expulsão, deixando Singapura completamente sozinha e vulnerável. Com o país à beira do colapso, Lee Kuan Yew e sua equipe não ficaram tentando apagar um incêndio de cada vez. Eles bolaram um plano. E que plano, hein? Um plano radical, para atacar todos os problemas de uma vez só. Enquanto a maioria dos países novos daquela época estava se fechando para o mundo, buscando ser autossuficiente, Singapura fez o impensável. Se abriu completamente. Em vez de levantar barreiras, eles decidiram virar o lugar mais conectado do planeta, convidando o dinheiro e as empresas que todo mundo tinha medo. Ok, um dos maiores pepinos para resolver era a moradia. A maior parte do povo vivia em favelas, tudo amontoado, sem saneamento básico e com risco constante de incêndio. E a solução para isso foi simplesmente genial. O governo construiu moradias populares em massa e, ao mesmo tempo, criou um tipo de poupança obrigatória que as pessoas podiam usar para comprar esses apartamentos. Isso não só resolveu a crise de moradia, mas deu para cada cidadão um patrimônio, um motivo a mais para torcer pelo sucesso do país. Então, sem petróleo, sem minérios, sem terra, o que sobrava? Gente! A aposta foi toda nas pessoas. A estratégia foi transformar a população no seu maior recurso, investindo pesado em educação e adotando o inglês como língua dos negócios para se conectar com o mundo inteiro. E para se defender? Bom, eles criaram uma estratégia com um nome bem sugestivo: Andorinha Venenosa. A ideia era a seguinte: Singapura seria pequena assim, mas tão bem armada, tão letal, que qualquer predador que tentasse engolir ela morreria envenenado. E o serviço militar obrigatório transformou cada cidadão em parte dessa defesa. Mas, claro, todo esse progresso, toda essa ordem teve um custo. E um custo bem alto, viu? Um preço pago em liberdades individuais. Vamos entender agora esse lado mais controverso que moldou a Singapura moderna. Essa frase do Lee Kuan Yew resume perfeitamente a filosofia dele. Para ele, a ordem e a estabilidade econômica vinham antes das liberdades individuais, principalmente para uma nação que estava, literalmente, lutando para sobreviver. E na prática, o que isso significou? Leis super rígidas. Desde a famosa proibição do chiclete, passando pelo controle da imprensa pelo governo, até o domínio de um único partido político. A liberdade foi de forma deliberada, sacrificada em nome da ordem e do crescimento econômico. Bom, a gente pode debater se foi certo ou errado, mas uma coisa é inegável: os resultados desse modelo são impressionantes. A transformação de Singapura em uma única geração é uma das histórias mais notáveis dos tempos modernos. Os números falam por si. Pensa só,
De um PIB per capita de uns $500 em 1965, Singapura saltou para mais de $80.000 hoje. O crescimento não foi só rápido, foi absurdo. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse número é maior que o do Reino Unido e até que o dos Estados Unidos. A antiga colônia, no fim das contas, passou na frente dos antigos colonizadores e das maiores economias do mundo. A mudança foi total. Onde antes tinha favela, hoje tem arranha-céu espelhado. O Portinho virou um dos mais movimentados do planeta. Um país que nasceu condenado ao fracasso se tornou um centro financeiro global. E tudo isso no espaço de uma única geração. Só que a história não para por aí. Hoje, Singapura encara desafios bem diferentes. Uma população que está envelhecendo muito rápido, pouca gente nascendo e a pressão constante de ter que adaptar esse modelo único a um mundo que não para de mudar. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. A jornada de Singapura é uma receita de bolo que outros países podem seguir? Ou foi um milagre que só aconteceu por causa de um lugar, de uma época e de um líder muito específicos? Algo que a gente talvez nunca mais veja acontecer. Fica aí a questão.